Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, milhas, tudo aquilo que de certa forma impacta no seu dinheiro. Vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui, compartilhar junto com vocês a análise aí de um fundo imobiliário, um fundo de papel, que é o BTCI11, tá? É um fundo que nós temos na carteira e tem aí certa estabilidade, certa previsibilidade, com um bom dividendo relativamente pro nicho em que esse fundo atua. Então, sem mais delongas, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que se você gostar do conteúdo, pessoal, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever se você não for inscrito, colocar um comentário, porque todas essas ações o YouTube entende que o nosso canal está passando conteúdo atrativo, conteúdo legal e, consequentemente, ele manda também para as outras pessoas. Dessa forma, você consegue me ajudar e me motivar a trazer novos conteúdos. Então, bora lá para o vídeo. Aqui então, pessoal, já compartilhando a página aqui do Status Invest, ferramenta que eu uso para estar mostrando aqui um pouquinho do comportamento da carteira e do juízo econômico, os aportes, as retiradas, as movimentações, os pagamentos de dividendos, tudo eu faço através dessa ferramenta. Já compartilhei aqui com vocês também outras, do Kinvo e tal, e essa daqui particularmente é uma das que eu mais gosto, E se a gente olhar aqui para a análise da nossa carteira, a gente tem um comportamento bem estável, um comportamento um pouco mais seguro do que o Ibovespa no sentido de volatilidade. Então, a gente tem aqui nos últimos 4 meses só a alta, digamos assim, não tivemos nenhum mês negativo. Então, aqui embaixo você tem nenhum mês negativo, o que é muito bom para uma carteira de investimentos, levando em conta que nós temos aqui ativos de renda fixa, de renda variável, fundos imobiliários, então o que gera aí uma certa volatilidade. De qualquer maneira, temos performado bem aí com a nossa carteira, acompanhando bem aí essa parte de alta aí do índice Bovespa, das ações, esse rally de final de ano. E aí na composição, pessoal, nós temos aqui ações, fundos imobiliários e renda fixa, Nos fundos imobiliários nós temos aqui, BTCI11, é desse cara que nós vamos falar hoje. Ele é um fundo de papel, pessoal. Então hoje o valor da cotação é 9,64, e ele tem andado próximo a esse valor aí nos últimos meses, nas últimas semanas, Nos últimos meses, lógico, ele evoluiu bem, lá de junho até agora. Porém, aí nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, ele tem variado ali entre 9,60 e 9,80. Então, a princípio está num preço legal. Ele está com um dividend yield de 12,80, o que é um bom dividend yield, pessoal. Lógico, é um fundo de papel, às vezes você quer mais de um fundo de papel, porém, esse é um fundo high grade, que ele é focado teoricamente em ativos mais seguros, empresas mais consolidadas, então ele busca um pouco mais de segurança, Aqui embaixo então temos o gráfico, em comparação aqui com o Ibovespa a gente tem uma volatilidade menor, e aqui nós temos as informações de valor patrimonial, então 10 e 15, levando em conta que o valor da ação hoje está 9,64, nós temos um PVP aqui de 0,95, quer dizer que ele está abaixo do que ele vale em mercado, com base no valor que ele tem ali dentro do fundo, Aqui embaixo nós temos informações de dividendos, então 0,97, quase 10 centavos aí por mês. Então, levando em conta que ele é um fundo bem baratinho, pessoal, um base 10 que a gente chama, que ele está na faixa dos R$10, você consegue comprar aqui uma cota pelo valor de 9,64 e recebe ali quase 10 dividendos. Parece ser pouco, e
Porém, pessoal, quando você faz essas aplicações pensando em longo prazo, daqui a pouco você está com 100 ações, 200, 1000 ações, e esse valor que era 10 centavos passa a ser 50, 100, 200 reais mensalmente caindo ali na tua conta. Né? Então, o fundo imobiliário tem essa característica, que é justamente te gerar essa renda passiva, que é o objetivo aí de você garantir um pouquinho mais ali da sua aposentadoria, ter uma estabilidade financeira, ter um complemento de renda. É bem legal esses fundos imobiliários de maneira geral, né? A parte de dividendos comparados com o ano anterior, né, tá girando próximo do que era. Aqui embaixo também temos os meses, né, na faixa dos 10 centavos, ok, aí a princípio sem nenhum detalhe, né? E aqui nós temos a parte de relatórios, pessoal. Então o patrimônio aqui aumentando, né? É um fundo que ele cresceu nos últimos meses e eu quero abrir o relatório gerencial aqui com vocês agora para a gente dar uma olhada. Então aqui na página do Status Invest, nós temos aqui o relatório, os informes periódicos, né? Os mensais ali com a distribuição de cada dividendo. Então, e também temos os gerenciais, tá? Esse gerencial ele é do dia 21 de novembro e ele faz referência a setembro. Então, ele é um fundo do aqui cuidado, né? Então a gestora é a BTG e ele tem esse relatório aqui que faz referências ali para o mês de setembro. Ele não está 100% atualizado, né? Hoje nós estamos no começo de dezembro, porém aí 2 meses, 3 meses de defasagem, eu acho que a gente está conseguindo fazer. Então, aqui olhando, pessoal, para esse relatório, né, nós temos bastante informação interessante, é isso que eu quero tentar trazer para vocês, como que eu analiso, talvez possa ajudar você aí na tua análise, lembrando que não é nenhuma recomendação, né, é importante você buscar a ajuda de um especialista ou estudar, né, buscar conhecimento para estar fazendo essas análises e essas operações por conta própria. Então aqui, pessoal, ele tem aqui algumas partes de comentário que ele explica um pouquinho sobre o fundo, né? Dando uma olhada aqui nos indicadores, né? Então, 1 bilhão aí de valor patrimonial, a cota em torno de R$10, 10,09, né? E o valor de mercado em 9,84 aqui na época desse relatório. Então, é dentro mais ou menos do que a gente já viu ali na página do Status Invest, cerca de 12 a 13% aí de dividendo, que é um bom dividendo aí para um fundo high grade, né? Aqui tem a nota, né, pessoal, que ele trata aqui um pouquinho de como foi o mês, né, algumas estimativas, o que o fundo acha, né, com relação a perspectivas futuras, tá? Não vou ler isso daqui, depois recomendo que vocês leiam. Aqui embaixo ele comenta um pouquinho sobre a expectativa que era vista pelo mercado com relação à queda de juros, o aumento de inflação, porém isso daqui ficou abaixo do que foi previsto, então de certa forma contribuiu, né, para o fundo talvez não ter um grande aumento aí nesse mês, então de certa forma dentro da estabilidade, né? Parte aqui de DRE, né, demonstrações de resultados, nós temos visto aqui as receitas, né, então desde abril, né, 12 milhões, 10, 11, 12, chegando aqui no mês de setembro também com 12 milhões, e despesas do fundo também dentro do previsto, né? Então você vê que na média aqui de 800 e pouco ali por mês de despesas, dando ali um lucro líquido cerca de 0,11 centavos, né? Então, um fundo bem estável, né, pessoal? Então ele tenta manter uma estabilidade. Eu gosto bastante do BTCI por conta desses fatores, que ele tenta, se tem um lucro maior, ele segura em caixa, ele guarda como reserva e depois ele faz essa distribuição, né? Aqui em cima nas notas ele até fala sobre isso, né? Que ele tem uma reserva e guardou essa reserva para fazer a distribuição. Então daqui a pouco a gente vai passar aqui, eu já comento com vocês. E aqui embaixo, né, ele fala sobre isso, né? Então ele tem aqui 4 centavos em dividendos, né, que não foram distribuídos. Então ele manteve isso daqui de reserva e ele deve estar distribuindo isso daí ao longo do semestre, né? Lembrando, pessoal, que os fundos imobiliários ele tem uma obrigação, né, de distribuir aí até no mínimo 95%, né, dos lucros aí no período. Então pode ser que ele segure aí esses rendimentos, porém até o final aí do semestre ele tem que distribuir esses dividendos para ficar dentro das margens ali que a CVM coloca, né?
Então aqui um pouquinho sobre o yield, que nós já falamos, né? O crescimento do fundo, bom crescimento, né, pessoal? Se a gente pegar desde 2011 até 2008, ali, quando efetivamente teve ali a data dele, lógico, teve fusões, incorporações, compra de outros fundos, né? E a gente vê um crescimento, né, bem acima, tanto ali se você comparar o IFIX, que é o índice médio ali dos fundos imobiliários, comparando também CDI, comparando IPCA, você vê que essa linha do BTCI 11 sempre acima desses benchmarks, né, desses comparadores, o que gera também, né, uma visão de maior rentabilidade. Então isso é importante para a gente começar a ver esses gráficos e começar a entender um pouquinho sobre isso, né? O crescimento, né, pessoal? Então, aumento, né, na base de cotistas, então você vê que o público está tomando gosto aqui para ter esse fundo na carteira, então tem aumentado esse número, que é bem positivo, porque gera maior liquidez. Então daqui a pouco, se você quiser vender ou quiser comprar, você tem gente interessada na negociação, então isso aqui é bem importante para o fundo. E também aqui o relatório, o portfólio de como o fundo está distribuído, pessoal. Então aqui o indexador, né, majoritariamente em IPCA, né, uma média aqui IPCA mais 7,2, o que é bem interessante, né, pessoal? Levando em conta que o IPCA ele é a nossa inflação, lógico que ele varia, né? Se a gente pensar que a inflação depende do que cada pessoa consome, né? Porém, esse indicador, o IPCA, ele mede ali a cesta de alguns produtos básicos aí da população, e esse indicador aqui profundo, ele diz que o fundo vai estar ganhando essa taxa base do IPCA, 4 ou 5, depende ali o período, né, por ano, mais 7,2. Então vai dar uns 12, 13, né, dependendo de como a inflação acontece. Então lá em cima vocês viram que eu comentei, né, que a expectativa era de uma inflação maior e consequentemente o fundo ele ganharia mais porque ele é lastreado em boa parte pela inflação. E aí, como ficou abaixo da inflação, ele acabou tendo um pouquinho menos de lucro, né? Aí 29% em CDI mais 3,2, o que é um bom benchmark também, e o 3% aqui em GPM. A duração aqui, pessoal, é média, né, de quase 5 anos. Você tem aqui 40% entre 2 e 4, 35% de 4 a 7, e o restante aí até 2 anos 5%, e o restante superior a 7 anos. Então você vê que ele tem contratos de longo prazo, né? Então isso daqui é importante também, porque às vezes você tem contrato que está encerrando agora e às vezes ainda o fundo não apresentou uma proposta para estar alocando aquele dinheiro a fim de trazer retorno para o cotista, tá? Parte de localização, né? Então distribuído em 82% no Sudeste, né? E o resto aí no Sul e Nordeste. Os setores, pessoal, eu gosto, né, desses setores, então você vê que esse é um fundo high grade por conta disso, né? Então você tem aqui quase 50% em logística, 20% em residencial, shopping, né, 18% é um bom número, e boa parte aqui em logística e shopping. Por esses dois motivos, né, eu entendo que esse realmente tem alocações aqui em empresas, em contratos mais seguros, né? Aqui embaixo a lista dos ativos, então é uma lista bem grande, pessoal. Então você consegue pesquisar pelo código de cada contrato para estar verificando como que foi feito, exatamente quais são as garantias, como que funciona, né? Basicamente você não sabe do que se trata. Esse fundo, pessoal, fundo de papel, acontece que ele entra como um investidor num determinado segmento. Então um shopping está precisando de dinheiro para fazer uma expansão, e aí coloca uma oferta no mercado, e aí um fundo, né, nesse caso poderia ser aqui o BTCI 11, vai lá e libera, empresta o dinheiro aí para esse shopping para estar fazendo essa expansão, para estar fazendo essa obra, e através desse empréstimo ele recebe ali os juros e também, né, a devolução aí do que foi emprestado. E para isso tem o prêmio, que é essa taxa que os fundos negociam, e aqui a gente vê uma taxa bem boa, tanto de IPCA quanto de CDI, tá? Aqui a gente tem vários fundos, né? Eu não vou passar por eles, mas você tem alguns nomes conhecidos, né? Tem a parte de varejo também. Aqui mais para baixo você tem a parte que esse fundo ele também
compra cotas de outros fundos, então também é uma forma de ele se expor a outros segmentos, né? Então ele aloca aqui 8,4% do PL, né? Que é o montante aqui do patrimônio líquido, né? E o restante, né, cerca de 90% aqui, ele está alocado em CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, que é esses empréstimos ali para estar investindo em alguns setores. Além disso, pessoal, aqui embaixo desse relatório, ele faz aí um comparativo, né? Uma rentabilidade equivalente, que é bem legal. Então, ele estaria nessa linha aqui pela demonstração do gráfico. Lógico, ele pode oscilar um pouquinho aqui. Se a gente pegar hoje a cotação, ele estaria nesse caso aqui. E aqui nós temos o preço da ação na primeira coluna. A segunda seria o dividend yield correspondente dele, cerca de 13 e pouquinho. Comparativo lá com o IPCA, né? Então o IPCA ele estaria cerca de 9,55, o IPCA+. E aqui nós temos uma rentabilidade de 13,32, o que é bem bom, né? Além disso, nós temos aqui o CDI mais 2,67%. Então essa seria a equiparação dele para fazer essa equivalência, né? Então você vê que como ele tem alguns bons contratos que conseguiria cobrir aí equivaler, né, a esses 3 benchmarks, a esses dois benchmarks. Aqui embaixo tem alguns shoppings, né, tem alguns investimentos, né, galpões logísticos, tem, né, boa parte dos investimentos estão descritos, né, então qual que foi o código da negociação, a localidade, qual que é o valor. Então aqui ele colocou 42 milhões nesse fundo, né, nessa área, né, nessa área comercial, nesse galpão logístico, e aqui ele alocou, né, uma negociação de IPCA mais 8% ao ano, né, por 9 anos, quase 10 anos. Então você tem esse detalhamento aqui, vale a pena você dar uma comparada, tá? No final aqui desse relatório, pessoal, ele tem mais algumas informações que eu acho legal trazer aqui para vocês darem uma olhada, e aí a gente já segue aqui para o encerramento, tá? Então aqui ele fala um pouquinho sobre o fundo, né? Então, fundo de investimentos aqui da BTG teve início lá em 2008 com o objetivo proporcionar valorização em longo prazo, né? Com investimentos em créditos com perfil de risco high grade, né? O high grade é isso que eu coloco, pessoal. Então ele tenta ter um pouco mais de segurança, tá? Você tem fundos high yield, que aí esses fundos buscam mais rentabilidade, porém acaba se expondo a um risco maior. E aí vai do perfil de cada um, né? Então, se você quer se expor mais, buscando maior rentabilidade, você vai ter fundos de high yield e ali que vão te proporcionar bons pagamentos. Porém, o risco de uma inadimplência, o risco de um problema, ele também é mais alto. Então, por isso que a rentabilidade tenta compensar esse risco, né? E aí ele comenta aqui um pouquinho sobre o fundo, a taxa de administração, né, a quantidade de cotas, enfim, é bem interessante aqui para vocês darem uma olhada. Mais algumas publicações aqui no final, e aqui ele deixa uma pergunta, né, para você que não conhece, o que é fundo, o que é CRI, qual é o investimento, enfim, tem um resumo bem legal, recomendo vocês darem uma olhada. Certo, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Acabou ficando um pouquinho longo o vídeo, mas eu tentei passar a clareza que eu queria. Se ficou alguma dúvida, se eu não coloquei algum detalhe que vocês acham importante, coloque aqui nos comentários. Eu vou tentar melhorar isso daqui para os próximos vídeos. Também, se tiver recomendação de outros fundos, de outras ações, fiagros, né? Tudo que vocês queiram aí, coloque aí nos comentários que eu tento trazer para vocês, tá? Não se esqueça aí, se você não é inscrito, né, se inscreva, ative ali o sininho para estar recebendo as notificações, curta e compartilha também esse vídeo aí para estar nos ajudando. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.